Fábio Sorge, Beca Surrada. Hoje eu vou responder uma pergunta do meu amigo no Facebook, o advogado criminalista Dr. Renato do Amaral. O Renato me perguntou um pouco sobre os memoriais orais, como fazer, como se preparar, e eu disse a ele que isso me parecia um tema importante e valeria a pena tratá-lo em um vídeo aqui na página. Só para lembrar, pessoal, eu posto mais ou menos o mesmo material do Beca Surrada, tanto no Instagram, quanto no YouTube, e no Facebook tem o meu perfil pessoal, Fábio Sorge. Então podem procurar o meu perfil pessoal, Fábio Sorge, que eu normalmente aceito a amizade de todo mundo aí e divulgo as mesmas coisas que eu divulgo, tento divulgar as mesmas coisas nos 3 portais, tá? Perfeito. O Renato me perguntou então o seguinte: gostaria de ver reportado um vídeo sobre memoriais orais. Como se preparar quando seria o caso de pedir prazo para apresentação de memoriais escritos e ainda, sob a sua ótica, se o pleito defensivo é mais eficaz quando apresentado na forma escrita ou oral. Então, eu agradeço uma vez mais ao Dr. Renato pela pergunta. Vamos começar pela previsão do Código, né? O que diz o Código de Processo Penal sobre esse assunto? Bom, o artigo 403 tem a seguinte previsão: não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 minutos, proferindo o juiz a seguir sentença. Então, a regra geral do Código de Processo Penal é que as alegações finais sejam orais. O que isso faz, então? O que isso inclui? Faz com que, quando eu vou fazer uma audiência, então, quando eu estou me preparando, né, quando eu falo do Definindo o Norte, tem uma fase lá, preparação para audiência de instrução, debate e julgamento, que inclui perguntas e tem que incluir os memoriais. Não é escrever os memoriais, é um roteiro do que eu vou falar para o magistrado. Porque, como regra, eu tenho que partir do pressuposto de que eu vou ter de apresentar alegações finais orais. Evidente que eu posso ter a cautela de conversar com um colega que é daquela comarca e perguntar para aquele colega como que o magistrado costuma agir. O meu amigo, advogado criminalista Paulo Sérgio de Oliveira, aliás, sigam o perfil do Paulo, me pergunta algumas coisas aqui de Jundiaí. Então ele me perguntou recentemente: Fábio, vou fazer uma audiência, como é que costuma ser aí? O juiz pede memoriais orais, ele permite conversão para memoriais escritos. Claro que você pode passar essas informações, eu sempre passo. Então, para quem em Jundiaí, quem vier fazer audiência criminal, já saiba que os 3 juízes das 3 varas criminais e o juiz do júri, como regra, pedem memoriais orais. Então já venham preparados para fazer essa manifestação oral, tá? Essa é a regra geral do Código. No parágrafo 1º, há uma previsão para havendo mais de um acusado, no sentido de que, havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Então, se tem mais de um acusado, cada um vai ter 20 minutos. Essa é uma regra normal para a acusação falar 20 minutos e as partes também terem o mesmo tempo, os acusados terem os mesmos tempos. O parágrafo 2º trata do assistente de acusação. Diz lá que ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período do tempo de manifestação da defesa. Então, o assistente de acusação tem garantido para si 10 minutos aí para fazer a sua manifestação oral. Então, se você um dia estiver atuando como assistente de acusação, já saiba, o promotor tem 20, você tem lá pelo menos 10 minutos para fazer a sua manifestação. O parágrafo 3º responde em parte essa pergunta que o Renato me fez. O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Neste caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Então, o Código traz 2 balizas: complexidade do caso e número de acusados, para autorizar a conversão de memoriais escritos. Vejam que complexidade do caso é algo um tanto quanto subjetivo, que é um caso complexo, que não é, vai ficar na discricionariedade do magistrado. O número de acusados é um pouco mais objetivo. O processo com um número muito grande de acusados faria com que aquela audiência se estendesse muito, né? Então, tem lá 5, 6, 7, 8, 9, 10 acusados.
é conveniente que se converta para apresentação de memoriais escritos, porque senão ou se marque só aquele dia para audiência, né? E são muitas informações, então não é muito bom. Então, o defensor pode fazer esse requerimento, mas tem que apontar, olha, o processo é complexo, tem lá mais de 1000 páginas, várias informações, depoimentos. Os requerimentos para conversão em memoriais escritos vão ter que vir nisso, olha, o processo tem um volume muito grande, mais de 1000 páginas, tem mais um número elevado de depoimentos, muitas informações, laudos, tornam ali aquela apresentação, aquela manifestação mais complexa, daí a necessidade de se converter para memoriais escritos. Em relação aos memoriais orais, o que a gente sugere? Né? Que os colegas, então, estudem a causa. Eu posto vários na página, memoriais que eu faço orais. Né? E, basicamente, então, o que a gente sugere? Primeiro, que o colega diga do que a pessoa foi denunciada. Então, uma fórmula, olha, o sujeito foi denunciado por esse crime. Eu sempre digo, a gente tem que trazer a bússola da nossa manifestação para o momento em que o processo está. Neste momento, então, eu cito, o sujeito foi denunciado, encerrou a audiência, e aí eu cito a manifestação do Ministério Público. O representante do Ministério Público requereu a condenação, requereu a absolvição, requereu a desclassificação. Eu cito o que falou o representante do Ministério Público. E aí eu entro nos meus memoriais. E aí eu vou ter que pensar um pouco, mas basicamente eu vou fazer algumas perguntas para fazer a minha manifestação. Primeiro, vai haver disputa sobre a autoria? Vai ter dúvida? O réu negou a autoria? Então, nós vamos ter embate sobre a autoria? Sim ou não? Essa é a primeira pergunta. Se sim, eu tenho que dizer a versão dele, réu, o que ele negou, começar pelo interrogatório dele, e trazer os elementos testemunhais, periciais ou documentais que confirmem aquela alegação do réu. E depois, atacar os pontos da tese acusatória que confirmam a autoria. Tá? Eu tenho que pensar nisso. Então, eu escrevo linhas mestras. Olha, norte, negativa de autoria. Cito o que o réu falou e faço um roteirinho para poder me manifestar. Para aquilo sair uma manifestação coesa. E aí sempre vai ter, não tendo autoria ou tendo autoria, eu vou falar da pena. Eu vou pedir para desclassificar o tipo de crime para outro crime. Vou pedir para desclassificar de roubo para simples, de roubo para furto, de roubo qualificado para roubo simples, de tráfico privilegiado para tráfico privilegiado, de homicídio qualificado para homicídio simples, eu vou pedir para pronunciar para homicídio simples. Então eu preciso ter essa ideia. Vou pedir um reconhecimento de tentativa? Tudo isso vai vir nesse momento. E aí a questão do apenamento. Eu sempre tenho que ter em mente, mencionar o artigo 59. Quase que percorrer, quando eu falo de apenamento, o critério trifásico. Então, fixação da pena base, com base no artigo 59. Circunstâncias, agravantes e atenuantes. Estão presentes? Eu preciso citar? Normalmente sim. Causas de aumento e causas de diminuição. Então, sempre trabalhar com essa estrutura. Vejam então que o próprio Código Penal, ele nos dá, né, quando nós vamos falar do apenamento, eu tenho que seguir então a minha articulação, ela tem que vir com base, né, no artigo 68, né, do Código Penal, quando eu vou falar da pena. O que diz o artigo 68? Cálculo da pena. A pena será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. E, por último, as causas de diminuição e de aumento. Então, eu tenho que ter essa estrutura quando eu vou falar da questão do apenamento. Né? E aí diz ainda no parágrafo único, artigo 68, que no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Feito isso, eu vou ter apresentado. E vejam, quando eu trago aqui no portal, são manifestações não tão longas. Eu tento ser bem enxuto, né, nessas manifestações, porque eu acho que não vale falar sobre tudo, desde a origem do universo. Eu tento ser preciso no que eu vou falar. E a última pergunta que o Renato me fez, se pleito defensivo é mais eficaz quando é apresentado na forma oral ou na forma escrita ou oral? Renato, sem dúvida na forma oral. Nada como você sustentar e falar diretamente para o juiz, trazer a sua manifestação. Ele acabou de ter audiência, ele está focado, ele vai prestar atenção no que você está falando. Na forma escrita, às vezes,
E isso não é porque há maldade, não é nada disso. Mas na forma escrita, às vezes, o juiz vai pedir o auxílio de um servidor para fazer, é o servidor que vai ouvir, ele vai fazer ali um esboço da sentença, isso acontece, a gente ser ingênuo e achar que não. Então você não tem a atenção dele, como você tem na forma oral. Então eu sempre que posso, prefiro fazer manifestação oral. Aliás, há uma ideia de que processo acusatório sempre combina com oralidade. Há uma defesa de quem defende o processo acusatório, isso é tema para um outro vídeo, mas de sempre se defender a oralidade. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre as alegações finais orais. Espero, Renato, que isso tenha ajude você, esclareça a sua pergunta e aguardo revê-los em outros vídeos. Muito obrigado.